regulamentação das redes sociais e censura daquilo que você fala no seu telefone e no seu computador. Lula e Moraes querem se blindar para perpetuar no poder a partir de 2026 e começa hoje. Você vai ver aqui agora, o STF retoma julgamento que regulamenta as redes sociais e agora de forma definitiva. E assim como a Janja falou, né, que lá na China, se você falar mal do primeiro-ministro chinês, você é preso, ela quer que isso também aconteça aqui e eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. O julgamento começa hoje, agora. Preste atenção no que temos para trazer. É muito sério, pessoal. Diz respeito à nossa liberdade. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Olha só o que temos para trazer, pessoal. O jornal Estadão espalhou tudo aqui, mostrou realmente o que eles querem fazer com o povo brasileiro. Vão prender todo mundo. Preste atenção nessa matéria, voltamos em seguida. O Estadão trouxe um editorial hoje, quarta-feira, Pitoli, na edição tanto impressa quanto digital, dizendo o seguinte, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de 2 recursos extraordinários que tratam da suposta inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse é o dispositivo legal que fixa critérios para que as empresas de tecnologia possam ser civilmente responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros em suas plataformas, notadamente as redes sociais. O reinício do julgamento é a ocasião para este jornal reafirmar seu entendimento de que o artigo 19 é plenamente constitucional. Não há uma vírgula em sua redação que não esteja coadunada com a Constituição, nem tampouco com o Código Penal. Mas, a título de argumentação, digamos que o referido dispositivo fosse de fato inconstitucional. Ora, bastaria ao STF dizê-lo e deixar a cargo do Congresso a análise sobre a pertinência de reescrevê-lo, se o Legislativo achar que é o caso. Porém, não é isso que parece estar em vias de acontecer. A julgar pelas palavras do ministro decano da Corte, em Paris, Gilmar Mendes afirmou que a decisão que o STF vier a tomar pode ser um esboço de regulação da mídia social no Brasil. A ser assim, o STF usurpará a uma competência do Congresso, redefinindo na prática os limites da liberdade de expressão no país. O espírito que anima a Corte nesse julgamento não é nada bom, muito pelo contrário. Há uma nítida inclinação para a censura, ainda que o mal venha disfarçado sob o manto iluminista da purgação do debate público online por meio do debate, é o que alguns ministros entendem por fake news e discursos de ódio. Em grande medida, a despeito demais de ter sido um direito absoluto, a liberdade de expressão está sob risco de ser cerceada no país porque o STF está debruçado sobre esse julgamento com base em 2 falsas premissas. A primeira e mais intrigante delas é a suposta omissão do Congresso para atualizar o Marco Civil da Internet, restando à Corte, uma vez provocada, preencher esse vácuo institucional. Não é assim que funciona uma república baseada na tripartição dos poderes. O Congresso não se omitiu. Pouco tempo atrás, o projeto de lei da regulamentação das chamadas Big Techs, incorretamente designado como PL das fake news, estava prestes a ser votado, mas foi retirado de pauta por decisão da maioria dos líderes partidários em razão da falta de consenso para votar a matéria em plenário, uma decisão, diga-se, rigorosamente legítima. A segunda falácia é a suposta transformação da internet numa terra sem lei, um espaço no qual os cidadãos estariam livres para cometer toda sorte de crimes sob o beneplácito das Big Techs interessadas que são em disseminar conteúdos que geram tráfego, não necessariamente ilícitos, em busca de visualizações, engajamento, publicidade e dinheiro, muito dinheiro. Ora, é evidente que o ânimo dessas empresas é o lucro, e não o desejo de se firmarem como vestais do debate público na ágora moderna. Também é fato que o Marco Civil da Internet pode ser revisitado, até para obrigar as empresas de tecnologia a serem transparentes no que diz respeito à arquitetura de seus algoritmos e de seus modelos de remuneração. Mas é simplesmente mentiroso afirmar que, a não ser por meio dessa intervenção antirrepublicana do STF, os usuários e as empresas permanecerão isentos de quaisquer responsabilidades, inclusive penal, no caso dos cidadãos, por conteúdos criminosos que circulam nas redes sociais. Por seu equilíbrio, fruto de um longo e profícuo debate no Congresso, o modelo brasileiro de responsabilização civil das Big Techs, mas não só, é tido como um paradigma internacional.
Para Tim Berners-Lee, ninguém menos do que o criador da internet como a conhecemos, o Marco Civil brasileiro foi aprovado como prenúncio de uma nova era, ao respeitar o início e o espírito da liberdade que o inspirou e, ao mesmo tempo, garantir que o ambiente digital não se tornasse uma área livre para a prática de crimes. Ao pretender substituir o legislativo na definição do que pode ou não pode circular pelas redes sociais, o STF não apenas abastarda seu papel institucional, como ameaça criar um perigoso precedente, o de que direitos fundamentais como a liberdade de expressão podem ser relativizados por interpretações e interesses circunstanciais de uma maioria de togados. Fecha aspas. Obrigado, João. Olavo, te ouvi sobre o editorial do Estadão, fazendo já duas colocações em um trecho colocado agora pelo João, nessas aspas abertas para o Estadão. Quando o Estadão pede para que as Big Techs coloquem para a gente como funcionam os algoritmos e o modelo de remuneração, eu assino embaixo o que o Estadão sugere ou solicita às Big Techs. Porque nós que vivemos e dependemos financeiramente desse negócio, nós não temos nenhuma clareza nessa relação. Nenhuma clareza. E eu vou rapidamente trazer um exemplo. O presidente Bolsonaro é o presidente Bolsonaro. Quando ele passa aqui pela Ouro Verde, quando ele passa pela Oeste, ou quando ele encontra o Léo Dias. O Léo Dias, o fofoqueiro, posso dizer assim, que traz notícias do entretenimento para melhorar a definição. O Léo Dias, ele tinha 300 mil inscritos em seu canal, aproximadamente, quando recebeu o presidente Bolsonaro. Entretanto, por classificar o seu canal dentro da plataforma como entretenimento, ele tem uma abrangência muito maior do que a Ouro Verde, por exemplo, que classifica o seu conteúdo como notícia/política. Ou seja, por tratarmos de notícia/política, a plataforma nos trava, porque, salvo engano, é o mesmo presidente Bolsonaro, aqui exposto para 2.200.000 inscritos, enquanto que para Léo Dias, algo em torno de 300 mil inscritos. Naquele fim de tarde, início de noite, Léo Dias conseguiu colocar simultaneamente 700 mil espectadores simultâneos. Parabéns, hein? Nada contra. Mas por que o mesmo presidente Bolsonaro, numa plataforma que tem mais de 2.200.000 inscritos, vem e coloca 40 mil pessoas simultaneamente? Ou numa gigante como a Oeste, coloca ali 100, 120, 170 mil simultâneos, tendo mais inscritos do que a Ouro Verde e a Oeste? Eu queria entender essa relação do algoritmo só porque nos classificamos como notícia/política. Isso já mostra que há um cerceamento da nossa liberdade na hora de comunicar. E outra questão, que eu tratei na audiência pública do Senado em agosto do ano passado, a convite do senador Eduardo Girão. Eu fiz um desafio aos Big Techs. As Big Techs eu propus, contem para mim como é que vocês me remuneram. Qual é a conta? É visualização, é inscrito, é like, é chat, é compartilhamento? O que é? E que peso tem cada situação que eu acabei de colocar para você me dizer o seguinte: isso significa que você vai faturar tantos reais. Por quê? Porque chega o faturamento para mim, eu tenho que me dar por satisfeito. Eu trabalhei os 30 dias, entreguei rigorosamente o que me propus a entregar. Os 30 dias, e o faturamento chega e você não tem como falar assim: mas espera um pouquinho, eu tive X de audiência, eu tive tantos mil likes. Não tem como questionar. Aceite ou sai fora. Mas espera um pouquinho, então esse negócio não é bom, se só é bom para a plataforma. E ninguém respondeu. Foi um pedido feito pelo Senado da República, esse questionamento, e as Big Techs deram de ombros. Ou seja, eles têm respostas para dar. Mas voltando ao foco do editorial do Estadão, o Estadão faz esse grito de alerta agora, algumas ressalvas mínimas ali ao texto, mas o medo chega, porque a censura também já chegou, Olavo. Embora a direita se manifeste, tenha seu espaço nas redes sociais, nós enfrentamos censura. Você vai se lembrar, amigo ouvinte, que no início os canais eram derrubados, depois os canais eram desmonetizados, e na atualidade os canais são colocados na sombra, né?
na sombra. Então, a plataforma não entrega o conteúdo, a plataforma te desinscreve, enfim. Mas essa é uma questão relevante, importante, mas creio que migro um pouquinho só para a manifestação do editorial do Estadão, nas suas diretrizes, esse editorial, para mim, irretocável, porque quando o Marco Civil da Internet foi discutido amplamente dentro do Legislativo. E o Legislativo é o poder que manifesta a vontade da população. Se o artigo 19 está escrito, e só lembrando o início dele, o início do artigo 19 diz assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Esse é o início do artigo 19. Ele foi discutido. E quando o legislativo, sobre certo objeto, opta por não legislar, é a vontade da população, pelos representantes que estão ali, e um outro poder, como o judiciário, não tem, entre aspas, ou não teria, poder para legislar no lugar do poder originário legislativo. Agora, o quadro político, amigo ouvinte, que coloca em xeque hoje, nesse julgamento, a nossa liberdade de expressão, é que o judiciário se coloca como um representante do poder executivo, do governo Lula, um braço, um judiciário que se tornou político, como nós temos dito aqui constantemente. É um julgamento político, para respaldar o objetivo de calar as redes sociais, respaldar ou tentar respaldar um governo que não dá certo. Um governo que não dá certo. Não dá certo em nenhuma das suas vertentes. Que está acabando com a economia do país. Então calaremos a crítica para tentar respaldar, porque a queda de Lula é constante. Constante. O que virá após esse julgamento é queda, retirada de conteúdo, impedimento de falas. A princípio não poderemos mais falar, sob o risco da plataforma se comprometer. E quando a plataforma corre o risco de se comprometer financeiramente, com uma indenização, com uma multa, ela não se arrisca. Então ela não permite aquele conteúdo numa autocensura. Quase como nós temos que fazer muitas vezes, medindo palavras, enfim. É triste, é triste. É triste o ocaso, o final, e eu não estou sendo trágico, mas da liberdade de expressão no nosso país. Sobre o Estadão, eu só lamento que tenha se manifestado tão tarde. Covarde. Demorou para se manifestar. Agora, como dizia meu avô, que a viola está em caco, lança um editorial. Talvez seja tarde. Silvio, já o Evair de Mello vai estar conosco e vai comentar também sobre o assunto e sobre um pedido que ele vai fazer para a presidência da Câmara, mas preciso te ouvir sobre o editorial, trazendo um alerta. O Brasil, nesse caso, em especial com relação à censura e à perseguição, tem sido ou servido de modelo para outros países. Ou seja, você entende que o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, favas contadas, esse grito de alerta do Estadão, pode de fato trazer também um alerta para o mundo de que esse modelo pode ser replicado em outros países, Silvio? Olha, Pittoli, o editorial é muito bom, o editorial é assertivo e por isso é necessário. Concordo com o Dr. Olavo sobre publicá-lo hoje, né, no dia do julgamento, porque determinadas manifestações só acontecem depois que a coisa desandou e depois que a água subiu e começou a levar todo mundo, como falamos agora há pouco, citando aquele poema da época da Segunda Guerra e por aí vai. O ponto é, os ministros do Supremo Tribunal Federal, de outras cortes superiores, eles leem o jornal Estado de São Paulo. Então eles estão lendo. Então eles sabem que, por exemplo, uma publicação de 150 anos não concorda com a imposição da censura num país que, por enquanto,
até este momento, são 15 para as 10, é uma democracia constitucional. No papel, pelo menos, ainda é. Me incomoda um pouco o uso do termo regulação das mídias sociais, regulação das redes sociais, porque o marco civil da internet ele já é regulatório, portanto já há regulação. E uma regulação, como bem descrita pelo editorial do jornal, que é um modelo para fora, que é uma forma de coibir determinados conteúdos abomináveis, a pornografia, a pedofilia, a tal da... quando você invade direitos autorais e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, permite a liberdade de expressão, o direito fundamental do cidadão. Portanto, é elogiável o Marco Civil. E ele demorou para sair do Congresso, foi debatido. Quando o Congresso Nacional decide não votar, decide não apresentar uma lei, não seguir com uma emenda à Constituição, não, é uma decisão. Porque o parlamento, composto por 513 deputados e 81 senadores, eleitos pela sociedade, portanto, o Congresso no nosso sistema bicameral é a caixa de ressonância da sociedade, o Congresso toma uma decisão. Não decidir é uma decisão. Isso tem que ficar claro. Quantos projetos no nosso legislativo não avançam porque não encontraram a maturidade suficiente? Quanto tempo a gente fala, o Brasil precisa de uma reforma política? Tudo bem, há décadas. A reforma tributária, aí sai um remendo aqui, outro ali, mas uma reforma ampla, previdência, e por aí vai. As próprias reformas eleitorais. Então, quando não sai algo de dentro do parlamento é porque ainda não há maioria suficiente e o debate não atingiu a sua maturidade. Mas aí é que 11 ministros do Supremo, eu estou falando generalizando, não vou individualizar o voto de cada um, até porque não sabemos todos, decidem que podem usurpar uma prerrogativa da Constituição e podem legislar. Portanto, o que eles estão querendo dizer é, esse Congresso não serve para nada. Perdoe o meu francês, mas é isso que eles estão dizendo. Pode fechar esta porcaria, com o perdão, senhores parlamentares, mas é isso que eles estão dizendo. Nós vamos passar por cima de vocês. E a sociedade vai ter que engolir a censura. Não existe meia censura. Quando ela chega, ela vai avançar silenciosamente para todos os lados. Ela vai se espraiar e vai chegar em todos os lugares. Aí Inês é morta. Não vai adiantar tentar rever. E para finalizar, Pitoli, eu acho que a sinceridade da Janja deixa as coisas muito claras no Brasil. Quando ela diz, eu não entendo por que na China, se você falar mal do governo, você é preso e aqui não. Então, eu acho que é isso que eles querem. Né? É mais ou menos o que o consórcio... Essa é a obsessão do consórcio. É tirar a liberdade das pessoas para que eles possam viver ali num regime ditatorial. Pois é, realmente tá aí, né? É como a Janja falou, né? Ela esteve ali na China e ela ficou embasbacada, né? Como que num país onde a ditadura impera, né, onde tem ali o governo comunista, né, não se pode falar mal do governo porque você vai até preso. E ela acha um absurdo aqui no Brasil você ter liberdade de expressão e quer que aqui também seja como a China. Essa é a ideia da primeira-dama, senhora Esbanja. E aí, pessoal, nós ficamos agora de pés e mãos atadas, porque eles têm o Supremo Tribunal. O que a gente mais pensa é aonde estava a direita quando tiveram a oportunidade de estar no poder e não colocaram ministros do Supremo ali que realmente fossem peitar mesmo e fossem fazer as coisas acontecer, assim como o Lula fez, pessoal. Tá mais claro do que o sol. O Lula tem, o PT, na verdade, 5 mandatos, 2 com o Lula lá atrás, depois mais 2 com a Dilma e agora 1 aí com o Lula. E aí eles fizeram um dever de casa certinho. O que eles fizeram? Colocaram o judiciário para servi-los. E isso nós estamos vendo acontecer. O Brasil hoje está de joelhos. Por quê? Porque tem o executivo e o judiciário trabalhando um em favor do outro. E aí o Congresso Nacional fica fraco. É por isso que as leis, né, aquelas PLs, tudo ali que vai favorecer o povo brasileiro, tudo aquilo ali que vai a favor da justiça, a favor daquilo que realmente o povo precisa, não chega aí na sua casa, não chega aí no seu município. Sabe por quê? Porque não vai passar no executivo nem no judiciário, não vai passar. Então, pessoal, essa regulamentação das redes sociais não pode acontecer no nosso país, porque senão vai ser o fim. Este é o último estágio
antes da ditadura total e antes de nós partirmos para ser uma Venezuela, uma Nicarágua, uma Cuba, uma Coreia do Norte e uma China. Se isso acontecer, pessoal, nunca mais teremos um governo de direita, nunca mais teremos liberdade de verdade neste país. Temos que colocar a nossa boca no trombone. É por isso que eu quero te pedir, pega o link desse vídeo, manda para todo mundo, por favor. Esse é o vídeo talvez mais importante desse canal, porque se isso for aprovado, nós não teremos mais voz de falar aqui. Então é muito importante. Clica aqui embaixo, ó, tem escrito compartilhar. Você pega, vai ser direcionado para o WhatsApp, para o Facebook, para vários lugares. Você vai direciona, manda esse link o máximo que você puder, grupo da família, grupo do WhatsApp. Pessoal, não podemos deixar isso acontecer porque é a liberdade do povo brasileiro. Já estamos censurados. Se isso for aprovado, aí que piorou, aí que a vaca já foi pro brejo mesmo, tá bom? E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, está convidado para ser inscrito agora, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.